Bom, pessoal, a gente vai começar passando a nossa ganache de blindagem. A receita tá no canal. A gente tá passando em cima do chocotone, que foi o que eu escolhi. Não sou muito fã de panetone. Então, eu vou fazer a primeira camada de ganache e depois eu faço uma segunda demanda. E após secar, a gente começa o nosso trabalho com a pasta americana. Então, eu fiz na forma meia esfera essa modelagem. Essa ferramenta de silicone, ela é excelente para deixar a superfície bem lisinha. Vocês podem encontrar também no link que eu vou deixar abaixo. E agora eu venho com a segunda camada de chocolate. E aí depois que ela secar, já começo a preparar a pasta americana. Essa ferramenta laranja que vocês estão vendo é excelente para poder fazer um acabamento perfeito. Porque se você não deixar lisinho essa cobertura e vir com a pasta americana, seu boneco vai ficar com celulite, não vai ficar legal. Então a gente tem que sovar bastante a pasta americana para que ela ative a elasticidade dela. E eu já tenho o hábito de, quando eu começo a abrir, mais ou menos na circunferência do projeto que eu tenho. No caso, ele é redondo, eu começo a abrir a pasta para que ela fique de uma forma mais macia e elástica também, e também próximo do formato do nosso personagem. Aqui eu comecei a abrir, mas percebi que ela precisava ser mais sovada, e aí dei uma sovada e agora eu começo a abrir novamente. Não deixa muito fino, porque senão a gente não consegue fazer uma cobertura perfeita do nosso trabalho. Nota que eu faço a abertura de todos os lados na pasta, tá vendo? Para deixar aproximadamente de um formato circular. Venho com estilete, faço uma corta beirada arredondada, para que fique mais, digamos assim, ajustável no nosso personagem. Passo água para fazer a aderência da pasta americana com a nossa ganache. E ali eu vou com a mão tirando toda bolha de ar que possa ter se formado. Corto ali os excessos. Essa ferramenta, apesar de ter sido criada para cortar pizza, ela ajuda muito para a gente fazer um acabamento perfeito no corte. Venho com a esteca fazendo o acabamento, empurrando aqueles pedacinhos que ficou em excesso para dentro, para ficar uma beiradinha bem arredondada. Tá lisinho, perfeito. Agora eu começo a desenhar a boquinha do nosso personagem. É a olho mesmo, vocês não se preocupem em ter medidas exatas, né? Vocês vão observar que durante o vídeo eu fico medindo o olhinho, se tá na direção certa, se tá na mesma espessura. Se eu vejo que não, eu vou novamente, faço a sovagem da massa e modelo novamente, até acertar ali o tamanho proporcional. O formato é sempre esse, as pontinhas mais finas. Aí eu percebi que esse ficou melhor. Aí eu encosto para ver se tá legal a curvatura, porque o nosso boneco, o nosso personagem, ele vai estar sorrindo. E achei que ficou legal. Agora eu começo a fazer nosso narizinho, é como se fosse uma pequena cenoura. Formato de coxinha, bem tranquilo também de fazer. Faço os risquinhos como se fosse uma cenourinha. Encosto para ver se fica proporcional com o rostinho do nosso personagem. Agora eu começo a cortar a boquinha dele. Tiro esse excesso de pasta americana. E aí eu coloco depois uma pasta americana preta para dar a profundidade da boquinha. Essa parte façam com calma, sem pressa, para não estragar a nossa modelagem.
Qualquer rebarba eu empurro para dentro, para deixar a boquinha com acabamento perfeito. Aliso por dentro. E aí, para você não errar no tamanho, a parte branca que eu retirei da boquinha, o formato, eu vou e coloco em cima e corto exatamente no mesmo formato a pasta preta. Observe como eu faço. Eu vou abrir mais um pouquinho a pasta preta. Aí coloco aquele excesso da boquinha que eu tirei, vou com o estilete e corto por cima. Isso facilita o nosso trabalho, porque quando encaixar ali o pretinho, que vai dar a profundidade da boquinha, ele já tá aproximadamente no mesmo tamanho que eu tirei. Aí retira com cuidado e vou lá. Encaixe perfeito. Só os ajustes finais. E agora a gente vai começar a fazer a linguinha dele, que é rosa. A língua é um formato de meia esfera. É como se fosse redondinho e aí você corta no meio. Essa já seria a linguinha dele. Então, vocês podem observar que desde o início a modelagem é muito simples. O segredo aí é vocês assistirem o vídeo e praticar. Praticar, praticar, praticar. Nós estamos agora em 25 de outubro de 2022. Tem aí praticamente um mês e meio para vocês treinarem essa modelagem e já sair oferecendo aí para o seu cliente, porque no final do ano todo cliente gosta de novidade e principalmente de ter produtos assim bonitos para poder enfeitar a mesa com as festas de finais de ano. Então tem que aproveitar, galera. Aprendam, saiam na frente, nadem de braçada e faturem bastante. É isso que eu desejo para vocês, sucesso! Aqui eu tiro um pouquinho do excesso, do rosadinho. Passo ali a água para poder colar o olhinho. Fiquei satisfeita com o tamanho, com a proporção. E agora a gente vai fazer o gorrinho do nosso personagem, do boneco da neve. Tô abrindo uma pasta verde, coloquei um pouquinho de marrom para fechar a cor. Eu tava com verde mais fosforescente, digamos assim, um verde bem berrante. Coloquei um pouquinho de tinta comestível marrom e aí ficou um verde mais fechado. Eu achei que ficou bacana essa cor. Ali eu tenho essa régua, ela é de ferro, ela ajuda bastante não só para medir, mas para cortar também. Essa parte vocês têm que deixar um pouquinho grosso, porque é o gorrinho, né? Então não pode ser muito fino, não. Ali no meu caso específico, o meu personagem é uma meia esfera, ele tá dando 25 centímetros de um lado para o outro. Então, quando eu abri a massa, eu medi ali 25 centímetros. Tô agora fazendo essa aplicação do molde de silicone para imitar um gorro de tricô. E aí eu vou e faço a aplicação no personagem. Aí a gente vai dar a ideia que ele tá com um gorrinho de crochê. Passo a água, principalmente entre o branquinho ali e o chocotone. E coloco em cima. Com a esteca eu vou fazer esse movimento para dar a entender que é um gorrinho, né? Que é aquela abinha do gorro do tricô. É um detalhe muito importante e dá mais realismo ao gorrinho. E aí eu vou na parte de cima e faço no mesmo alinhamento que eu fiz embaixo, eu venho e faço de cima também. Isso é muito importante. Para dar realmente a impressão que é a parte do gorrinho, né? Tira ali o excesso. Perfeito. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é o detalhe em vermelho. Abro a massa, sovo bastante. Põe um pouquinho de maisena ali para ela não colar. E começo a abrir. Também não deixo tão fino e também nem tão grosso. Uma proporção assim suficiente que fique perfeita e de acordo com
a primeira parte que a gente fez do nosso personagem, do gorrinho. Tiro ali, deixo mais ou menos quadradinho, um retângulo. E aí, novamente, pego o molde de silicone e vou e faço aquele efeito de tricô. Aperta com delicadeza, não tão forte. E aí vocês conseguem dar esse efeito. Esse molde de silicone eu comprei pelo Mercado Livre. Vocês conseguem investir também, é bem baratinho. Ali eu vou fazendo a junção com o nosso gorrinho verde. Tiro ali os excessos. E aí o nosso personagem já vai ganhando forma. E agora a gente vai fazer o pompom. O pomponzinho do gorrinho. Como se fosse um frufru. Tirei um pouco do tamanho ali, acho que ele tá menorzinho. Então, em formato de uma bolinha, aí a gente vai deixar ela redondinha e dar uma leve achatada. Com a stack eu faço esse efeito para dar a entender que é um frufru do gorro. Algo fofinho, peludinho. Isso também é aleatório, não existe uma ordem, tá? Vi, ficou contento. Beleza, agora eu vou começar a decorar a nossa tábua. Retiro o frufru e vou começar a colocar o fundo azul. Chego o nosso personagem mais para cima. Não tão acima, porque eu preciso ter um espaço na tábua para deixar o frufru do gorrinho. E também tem que deixar um espacinho para um pedacinho do corpo dele. Sovo a pasta americana. E ali a gente vai fazer como se fosse um pescocinho e um ombrinho. Então eu começo a abrir ela e vou vendo se fica proporcional. Só que antes, é como eu falei, eu vou primeiro colocar o fundo da nossa tábua, que vai ser um azul, para dar a entender que ele tá na neve, assim. E o fundo seria, o azul seria o céu. Abro mais, aí no caso você pode deixar um pouco mais fino, não tão grosso essa decoração da tábua. Passo água para poder fazer a aderência da pasta na água. Corto em formato arredondado. Dou mais uma esticadinha para a pasta vir e encaixar exatamente na circunferência no nosso personagem. Ali perto da boquinha, onde vai ficar o corpinho, você não precisa se preocupar em cobrir, porque o corpinho dele vai cobrir essa parte. Tiro o excesso da pasta com o estilete, cuidado para cortar os dedinhos. Faço um acabamento, vejo se não ficou nenhuma bolha de ar embaixo. Tiro ali o excesso, essa parte a gente não precisa se preocupar em cobrir, porque o corpinho vai entrar ali. E agora só vou sovar mais uma parte para a gente fazer o restante. Notem que é uma modelagem simples, fácil de você fazer, aplicar e oferecer para o seu cliente. Ele vai estar comendo um chocotone com um fudge embaixo, um doce diferente, moderno. E além de tudo isso, de ser gostoso, vai enfeitar a mesa dele. Passo água novamente para dar a nossa colinha. E venho aplicando. Tiro o excesso com o estilete. Para deixar um acabamento bem bonitinho na nossa tábua. Tiro o excesso e nessa parte branca vai chegar aí o nosso corpinho do personagem.
Aí, recoloco o flu-flu e vamos agora modelar o corpinho. Sova bastante a massa para ela deixar elástica. E você pode fazer o corpinho como se fosse um triângulo, sendo o pescocinho e os ombrinhos. E aí, depois que eu aliso, eu tiro o excesso da pasta. Não precisa se preocupar tanto com essa parte do pescoço, porque lá na frente o personagem vai ter um cachecol. Então ele vai cobrir uma boa parte desse pescocinho. Se quiser fazer ele até mais fino, pode fazer. Com o boleador, faço um buraquinho e coloco uma bolinha preta. Isso. E agora eu vou começar a modelar os bracinhos. Lembre-se, não se prendam e não fiquem preocupadas com a modelagem do braço, porque o boneco de neve, os braços são feitos com graveto de árvore. E graveto é um pauzinho de qualquer jeito, né? Não tem assim a mãozinha perfeita, coisa do tipo. Então não se precisam se prender nisso. Faça algo semelhante ao que eu tô fazendo e tá bom. É um graveto, né? Essa é uma pasta americana de sabor chocolate. Aí eu começo a fazer mais ou menos como se fosse uma mãozinha. Aí ali eu tô tirando o excesso, tá muito grande, grosso. Afino de novo. E modelo para ficar como se fossem dois gravetinhos, o bracinho deles. Essa é uma modelagem muito tranquila de você fazer. Não precisa de medidas exatas. Ali eu coloquei o gravetinho mais fininho. E agora eu vou fazer o efeito. Esse é um marcador, como se fosse aqueles flocos de neve, né? Tiro ali o excesso, passo água e vou colando nos lugares onde eu desejo. Ali eu fiz de propósito deixar só metadinha aparecendo para dar a entender que tá caindo os flocos de neve. É interessante você abrir a pasta americana branca bem fininha, para ficar bem delicado esses flocos de neve. E agora aqui a gente vai começar a fazer o cachecol e é a parte final do nosso doce modelado. Começo a abrir o vermelho, tento deixar ele mais ou menos retangular, como se fosse uma faixa. E a gente vai dar o efeito de um cachecol em duas cores. Corto ali com a régua de ferro e de corte. E agora eu vou começar a abrir a parte verde para fazer o nosso cachecol do personagem. Mesma coisa que eu fiz no vermelho, eu tô fazendo no verde. E agora eu começo a abrir um pouco mais, deixar mais fino. E vou cortar em tiras
para aplicar no cachecol vermelho ali. Vai ficar como se fosse um cachecol vermelho com faixas verdes. Aí você pode cortar tirinhas do tamanho que você desejar e da grossura também que você desejar. Aí eu passo água, vou aplicando em cima. Você escolhe a distância de um para o outro. Fica livre nessa questão, segue a sua criatividade. Se quiser fazer meio xadrez também dá, é só mudar também a posição das fitas. Agora eu venho com um rolo e passo em cima para dar a entender que é tudo uma coisa só. Que a gente não fez essa técnica das faixinhas verdes. Quando eu passo o rolo, dá a impressão que é uma coisa só. Com a régua, tiro o excesso. A mesma coisa na parte inferior. Abro mais um pouquinho. E agora eu vou ali encaixando da melhor forma a gosto também no personagem. Retiro, tiro o excesso. Dou o efeito como se fosse um cachecol mesmo, pontinha para baixo. E pego uma outra pontinha para colocar na lateral. Você pode também colar isso com água, tá? E esse é o nosso personagem. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham muito sucesso na venda desse novo doce decorativo. Não esqueçam de se inscrever no canal.